Mais uma aula, mais um padrão de alta, tá? Do nosso módulo de candles. Nessa aula nós vamos estudar o Doji, tá? Doji é um padrão bem comum, a gente encontra muito ele no gráfico, tá? Doji é o nome, aqui tá a representação dele, tá? Parece uma cruz, Ele é um padrão duplo, pode ser de alta ou pode ser de baixa. Na verdade, aqui ele está com cor, mas na verdade ele não tem uma cor definida, tá? Ele não tem uma cor definida. Por quê? Porque esse preço aqui é igual a esse preço. Então, assim, na plataforma, às vezes você encontra ele branco, tá? Às vezes você encontra ele de cor neutra, às vezes você vai encontrar ele verde, às vezes você vai encontrar ele vermelho. Então, a cor não vai ser levada muito em consideração. Na verdade, não vai ser levada em consideração, tá? Ele é formado por um candle e a sua característica é que os preços de abertura e fechamento são os mesmos. Preço de abertura, máxima, mínima, preço de fechamento. Então, a abertura e o fechamento é o mesmo preço. Vamos ficar naquela mesma premissa de que a regra é ser o mesmo preço. Mas falando dos gráficos, a gente tem toda aquela régua de preços, é difícil a gente achar preços exatos, né? Então, assim, vamos ser mais maleáveis e dar aquela margenzinha ali de diferença. Não vai alterar o nosso padrão, tá? O Doji, ele representa indecisão, tá? Não é força compradora, não é força vendedora. Ele é uma indecisão. Indecisão como, Vitor? Ele não sabe, ele abriu aqui, ele subiu, ele caiu, ele subiu de novo e fechou aonde ele abriu. Ele não sabe se sobe, não sabe se desce, tá? É uma indecisão. E ele tem 5 variações diferentes. Essa aqui é a padrão, tá? É o Doji padrão, mas a gente vai estudar as outras variações dele. Ele representa possível esgotamento da tendência. A tendência vinha caindo. Pode aparecer um Doji aqui embaixo para dizer, opa, pode acabar ali a tendência. Não tem mais nem força compradora dominante, nem força, quer dizer, não tem mais força vendedora dominante, tá? E também a força compradora ainda não está dominante. É isso que ele representa. Vamos aqui passar por... Opa, voltar, errei. Aqui é o Doji padrão, tá? Esse aqui é o Doji libélula. Esse aqui é o Doji lápide. Esse aqui é o Doji pernalta. E esse aqui é o Doji 4 preço. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O Doji padrão, tá? É que o preço de abertura e fechamento são iguais, como a gente viu no slide anterior. Preço de abertura, preço de fechamento iguais. O Doji libélula, que é esse daqui, os preços de abertura, máxima e fechamento são iguais. Ele abriu aqui, a máxima é o mesmo preço e o fechamento é o mesmo preço, tá? Em cima, máxima, lembrando que é máxima, abertura, máxima e fechamento. Já o Doji lápide, tá? Os preços de abertura mínima e fechamento são iguais. Ele é o oposto do libélula. Abertura mínima e fechamento são iguais. A máxima tá lá em cima, tá? O Doji pernalta é quando a sombra de um lado é maior que a outra, tá? Há quem diga, há algumas literaturas que diz que o Doji pernalta é somente se a sombra for acima de 50% do candle, tá? Por quê? Porque essa sombra, ela poderia ser aqui, por exemplo, deixa eu mostrar a vocês. Ela poderia ser... poderia ser assim, ó. Poderia ser aqui embaixo, por exemplo, tá? Pra mim, isso aí não tem diferença. Eu não diferencio isso, tá? Deixa eu até mudar aqui. Eu não observo isso. Pra mim, se for embaixo, se for em cima, pra mim é Doji pernalta. Embora que aqui é a teoria. Você não vai sair vendo,
esse doji libélula. Vou procurar o padrão com o doji libélula. Interessa que é um doji, interessa que é uma indecisão, beleza? É isso. E por último, a gente tem o doji 4 preços. Por quê? Porque o preço de abertura, máxima, mínima e fechamento são o mesmo preço. Esse padrão pode parecer, isso é impossível. Não, isso é possível. Existem ações que quando tem somente... Existem ações muito líquidas que tem centenas de milhares de negociações no dia. E tem ações que são pouco líquidas, que às vezes não tem nenhuma negociação no dia ou que tem uma só negociação no dia. Então, quando tem uma só negociação no dia, a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento são o mesmo preço, tá? No mercado brasileiro tem ações que às vezes acontecem de só ter um único negócio no dia. Vamos olhar aqui agora, ó, no gráfico. Eu botei aqui vários, ó, um dojizinho aqui, outro dojizinho aqui, outro dojizinho aqui. Ele aparece várias e várias vezes. Às vezes você vai ver tipo assim, ó, um martelozinho assim, ó, ele tem um corpinho maior, mas bastante indecisão. Aí eu vou perguntar, isso aqui é um martelo ou é um doji? Bom, um martelo para mim aquilo ali não é. Então é um doji. Também não é um doji perfeito. Então qual é? Para mim é um doji, tá? As indecisões eu vou colocar, as que não vão ter um corpo visivelmente, como esse aqui, ó. Esse aqui tem um corpo visivelmente destacado, tá? Já esse aqui, cadê ele? Aqui, ó. Já ele aqui, ele não tem um corpo tão visivelmente destacado quanto esse daqui, tá? Então, na maioria das vezes, esses candles aí, eu vou tratar eles como indecisão. Agora, o melhor de todos, tá? Para você saber a indecisão, é esse doji aqui. Só voltando para passar mais uma informação para vocês, o gatilho do doji, quando é que ele é invalidado? Ele é invalidado da seguinte forma. Por exemplo, o candle seguinte aqui, ó, de alta, e ele rompe a máxima do doji. Ou seja, a indecisão foi quebrada para cima. Ou o contrário. O próximo candle aqui é de baixa, tá? E a mínima do doji foi perdida. Logo, ele perdeu a indecisão. É assim também que você pode estar achando o gatilho do doji. Gatilhos, a gente vai estudar melhor, tá? No final do módulo de candles, nas últimas aulas, eu vou mostrar como você pode estar achando o gatilho da maioria desses candles aí, tá? É uma forma padrão, é sempre após máxima, é sempre... Nos padrões de alta, os gatilhos vão ser acima das máximas. Nos padrões de baixa, os gatilhos vão ser ao perder as mínimas, tá? Mas na prática, eu vou mostrar melhor para vocês como é que funciona, beleza? Esse foi o padrão doji e suas variações e até a próxima aula.